Você já se perguntou sobre os destinos daqueles que testemunharam os eventos mais cruciais da história? Hoje, vamos mergulhar na vida de um homem cuja existência foi irremediavelmente alterada por um único ato, um soldado romano que se viu no epicentro de uma transformação que ecoaria por milênios. Prepare-se para conhecer a história de Longinos, o centurião que perfurou Jesus na cruz, e o desfecho surpreendente de sua jornada. Imagine a cena: um domingo sombrio em Jerusalém. As nuvens, pesadas e carregadas, aglomeravam-se sobre o Gólgota como se o próprio céu pressentisse a iminência de um evento que dividiria a história da humanidade em antes e depois. Aos pés de 3 cruzes erguidas, um centurião romano, com a armadura reluzente e o semblante endurecido, cumpria mais uma ordem fria e impiedosa de seu império. Sua missão? Executar mais uma crucificação, mas esta não seria como as outras. Esta era a crucificação de Jesus de Nazaré. Seu dever, gravado a ferro e fogo em sua mente, era claro e inquestionável: garantir que aquele homem morresse. E assim, com a eficiência brutal de um soldado romano, ele o fez. Quando o relógio da história marcou a 6ª hora, uma escuridão densa e sobrenatural cobriu toda a terra, estendendo-se por longas horas até a 9ª. E foi nesse momento de trevas profundas que Jesus, com a voz embargada pela dor e pelo desamparo, clamou em alta voz: meu Deus, por que me abandonaste?" Em seguida, com um grande brado que ecoou pelos vales e colinas, ele entregou o Espírito, selando um destino que mudaria o mundo para sempre. No exato instante de sua morte, algo extraordinário e assustador aconteceu. O véu do templo que separava o Santo dos Santos rasgou-se em 2, de cima a baixo, revelando o que antes era oculto. Diante de tal prodígio, o centurião, que até então mantinha sua postura impassível, foi tomado por um temor reverente. As palavras escaparam de seus lábios, carregadas de uma verdade inegável. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Naquele dia, o destino daquele soldado romano, antes um mero instrumento do império, mudou para sempre. O homem encarregado de supervisionar a morte de Jesus foi abalado até o mais profundo de seu ser, sua alma despertada para uma nova realidade. Ele deixou de ser um executor cego para se tornar uma testemunha ocular de um milagre. De ser aquele que, com sua lança, perfurou o corpo de Jesus, ele se transformou no primeiro gentio a proclamar a crença de que ele era, de fato, o Filho de Deus. Movido por essa revelação, ele renunciou a um alto cargo no império mais poderoso da terra, abandonando a glória e o poder terrenos para se unir aos humildes seguidores de Jesus. Com um fervor recém-descoberto, ele levou a palavra do Mestre a terras distantes, proclamando o Evangelho com a paixão inabalável de alguém que viu tudo, sentiu a transformação em sua própria carne e alma, e agora vivia para compartilhar essa verdade. Sua vida, antes dedicada à violência e à obediência cega, agora era um testemunho vivo do poder redentor daquele que ele havia crucificado. Mas o que aconteceu com esse homem? Seu terrível e, para muitos, desconhecido fim ficou marcado para sempre na história da Igreja, sob o nome que a tradição lhe atribuiu: Longinos. Antes daquele domingo sombrio, antes de seu encontro transformador com o Cristo, Longinos era um centurião romano exemplar. Os centuriões eram a espinha dorsal das legiões, líderes respeitados que comandavam um grande número de homens. Eles eram a personificação da disciplina, do valor e da eficácia no campo de batalha, a força motriz por trás da máquina de guerra romana. A vida de Longinos, como a de todos os centuriões, era forjada na dureza, na violência e no cumprimento inquestionável do dever. Para ascender a uma posição de tanto prestígio e poder, não bastava ser fisicamente forte. Era preciso ser um estrategista brilhante, um tático astuto e, acima de tudo, implacável em suas decisões e ações. E Longinos era tudo isso. Sua existência era pautada pela disciplina férrea, pela ordem inquestionável e pela obediência cega aos desígnios de Roma. Ele havia presenciado inúmeras mortes sem sequer pestanejar,
executado ordens brutais sem hesitação, e se tornara, ao longo dos anos, um instrumento afiado e desprovido de emoção nas mãos do vasto Império Romano. Até aquele dia fatídico, a cidade de Jerusalém ainda não havia despertado por completo, mas uma agitação incomum já tomava conta das ruas estreitas. Começavam a se ouvir passos apressados, vozes abafadas e um nome que, como um sussurro, corria entre as sombras, carregado de expectativa e temor: Jesus de Nazaré. Na noite anterior, sob a luz bruxuleante das tochas, ele havia sido preso no jardim do Getsêmani, traído com um beijo por um de seus próprios discípulos, Judas Iscariotes, em troca de 30 moedas de prata. Após a prisão, foi levado perante o Sinédrio, o conselho dos sacerdotes e anciãos judeus que o acusavam de blasfêmia por ousar declarar-se o Filho de Deus. Lá, em um julgamento sumário e injusto, eles o espancaram, cuspiram em seu rosto e o condenaram à morte. Contudo, o Sinédrio não possuía a autoridade legal para executar tal sentença. Para que a condenação fosse levada a cabo, eles precisavam da autorização formal de Roma, a potência ocupante que detinha o poder supremo sobre a Judeia. E assim, com as primeiras luzes do amanhecer, Jesus foi levado perante Pôncio Pilatos, o governador romano da Judeia, a autoridade máxima na região. Pilatos, centrado em seu tribunal, observou Jesus com uma mistura de curiosidade e ceticismo. "És tu o rei dos judeus?" perguntou, sua voz ecoando no pátio. Jesus, com uma serenidade que contrastava com a fúria de seus acusadores, respondeu: "Tu o dizes." Enquanto os principais sacerdotes e anciãos o acusavam com veemência, Jesus permanecia em um silêncio profundo e inabalável. Pilatos, visivelmente desconcertado com a postura do prisioneiro, inclinou-se e disse: "Não ouves todas as acusações que fazem contra ti? Não vais te defender?" Mas Jesus não proferiu uma única palavra. Não se justificou, não se defendeu, não implorou. Pilatos estava assombrado. Em sua longa carreira, ele havia testemunhado inúmeros criminosos suplicarem por suas vidas, mentirem descaradamente e chorarem em desespero. Mas aquele homem, aquele Jesus de Nazaré, possuía uma calma avassaladora, uma dignidade que transcendia qualquer medo. De repente, um mensageiro se aproximou apressadamente do tribunal, trazendo consigo uma mensagem urgente. Era uma mensagem urgente de sua esposa, Cláudia Prócula, que, em sua angústia, pedia: "Não tenhas nada a ver com esse homem justo, porque hoje sofri muito em sonhos por causa dele." Pilatos, ao ler as palavras, remexeu-se inquieto em seu assento, um pressentimento sombrio tomando conta de sua mente. Ele sentia, com uma clareza perturbadora, que algo muito maior do que ele, do que Roma, estava em jogo, e que ele era incapaz de deter os eventos que se desenrolavam. Naquele tempo, era costume libertar um prisioneiro durante a celebração da Páscoa, e Pilatos, buscando uma forma de se livrar daquela situação incômoda, acreditou ter encontrado uma saída. Ele ofereceu ao povo a escolha entre Jesus, o homem chamado Cristo, e Barrabás, um criminoso notório, um assassino conhecido por todos. Mas os sacerdotes e líderes religiosos, com suas vozes inflamadas, incitaram a multidão, manipulando-a para gritar com ódio e unanimidade: "Barrabás!" Pilatos, em um gesto de desespero, levantou as mãos e perguntou à multidão: "E o que farei com Jesus, a quem chamais Cristo?" A resposta veio em um coro ensurdecedor, carregado de fúria e sede de sangue: "Crucifica-o!" Pilatos, inquieto e perplexo diante de tanta irracionalidade, perguntou mais uma vez, buscando um resquício de razão: "Por quê? Que mal fez este homem?" Mas a resposta foi ainda mais brutal e uníssona do que antes: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Vendo que nada podia fazer para conter aquela maré de raiva e ódio, e temendo um tumulto ainda maior, Pilatos pegou uma bacia com água e, diante de todo o povo, lavou as mãos declarando: "Sou inocente do sangue deste justo, a responsabilidade é vossa." E assim, em um ato de covardia e conveniência política, Pilatos libertou Barrabás e entregou Jesus para que fosse crucificado. Naquele momento, o destino do Filho de Deus estava selado, e os soldados, sem perder tempo, levaram Jesus ao pretório,
o quartel-general romano para iniciar os preparativos da execução. O centurião Longinos, como de costume, estava firme e imponente junto à entrada do pretório. Em sua longa carreira, ele havia supervisionado dezenas de castigos, testemunhado a morte de muitos homens, alguns bravos, outros covardes. Mas naquele dia, algo era profundamente diferente. O prisioneiro que tinham à frente, Jesus de Nazaré, não oferecia a menor resistência, não gritava, não amaldiçoava, não suplicava por misericórdia. Ele suportava cada golpe com uma dignidade e uma resignação que Longinos jamais havia presenciado, como se soubesse que tudo aquilo era parte de um propósito maior. Os soldados, em sua crueldade rotineira e em seu entretenimento sádico, despojaram Jesus de suas roupas, amarraram-no fortemente à coluna da flagelação e começaram a açoitá-lo com uma brutalidade impiedosa. O chicote, com suas tiras de couro e pedaços de osso, descia repetidamente sobre suas costas, rasgando a carne sem piedade. E ainda assim, em meio a tanta dor e humilhação, Jesus não proferiu um único grito. Longinos observava a cena, de braços cruzados, seu rosto endurecido e marcado pelas cicatrizes de anos de violência e guerra. Mas por trás daquela fachada impenetrável, algo começava a se mover em seu interior. Enquanto os outros soldados se entregavam à zombaria e à crueldade, algo nos olhos de Longinos começava a mudar. Uma fresta de humanidade se abrindo em sua alma endurecida. Eles colocaram um manto púrpura sobre os ombros de Jesus, teceram uma coroa de espinhos afiados e a cravaram brutalmente em sua cabeça. O sangue escorria e cobria seu rosto, mas seus olhos permaneciam abertos, fixos em um ponto distante, serenos e inabaláveis. Em um gesto de escárnio, colocaram um caniço em suas mãos como se fosse um cetro real e se curvavam diante dele, rindo e gritando: "Salve, Rei dos Judeus!" Longinos, no entanto, não participou daquela farsa cruel. Ele apenas observava, sua mente processando cada detalhe. E, pela primeira vez em anos, sentiu um profundo incômodo. Não era a violência em si que o perturbava, pois a ela estava acostumado, mas a dignidade inquebrantável daquele homem espancado, a calma que ele mantinha em meio a tanta humilhação. Eles cuspiram nele, bateram em sua cabeça repetidamente com o caniço, mas Jesus permaneceu em silêncio. Quando os soldados se cansaram de seu jogo cruel, tiraram-lhe o manto, vestiram-no novamente com suas próprias roupas e o prepararam para a crucificação. Mas Longinos não conseguia desviar o olhar. Havia algo naquele homem que o prendia, que o forçava a testemunhar cada momento. Algo profundo dentro de Longinos, uma parte de sua alma que parecia adormecida há muito tempo, começava a despertar. Ele não conseguia entender por que aquele homem não se defendia, por que não reagia a tamanha crueldade. Mais ainda, ele não compreendia por que, em meio a toda aquela humilhação e dor indizível, não havia ódio em seu rosto, mas apenas uma profunda e inabalável compaixão. Enquanto os outros soldados riam e zombavam, Longinos começou a se questionar, a duvidar de tudo o que havia aprendido e acreditado. Quem era realmente esse homem? A pergunta ecoava em sua mente. Ele ainda não tinha a resposta, mas sabia que a encontraria muito em breve, pois naquele dia, Longinos seria testemunha ocular do maior ato de amor que o mundo já conheceu. E você que nos acompanha vai descobrir como essa experiência transformou sua vida para sempre. Os soldados, com sua brutalidade habitual, pegaram Jesus, empurraram-no para fora do pretório e lançaram sobre seus ombros uma cruz tosca, pesada, já manchada pelo sangue e pela história de inúmeros outros condenados. O caminho para o Gólgota, o lugar da caveira, havia começado. O centurião Longinos, mantendo sua postura imponente, estava à frente do cortejo, abrindo caminho entre a multidão que se aglomerava nas ruas estreitas de Jerusalém. Era seu dever, sua responsabilidade como oficial romano, escoltar o prisioneiro até o local da crucificação, o Gólgota, a colina da caveira, onde morriam aqueles que Roma desejava apagar da memória. Jesus avançava com dificuldade, cambaleando sob o peso da cruz em meio a empurrões e gritos. Alguns na multidão o escarneciam, outros o insultavam com palavras cruéis,
Mas havia aqueles que, tomados pela dor e pela compaixão, choravam em silêncio, testemunhando a injustiça que se desenrolava diante de seus olhos. No meio daquela multidão caótica e barulhenta, sua mãe, Maria, procurava-o desesperadamente com os olhos marejados, seu coração apertado pela angústia. Ela não podia suportar vê-lo sofrer daquela forma, então, com a voz embargada, pediu ao discípulo João: João, por favor, ajude-me, aproxime-me do meu filho. Ambos, com dificuldade, abriram caminho entre a massa de pessoas, mas então um soldado, em um ato de brutalidade gratuita, empurrou Jesus com força. Seu corpo, já exausto e fragilizado, chocou-se violentamente contra as pedras do caminho. Foi sua primeira queda. Jesus caiu e a pesada cruz caiu sobre ele, aumentando ainda mais seu sofrimento. Os soldados, impacientes e cruéis, o atacaram novamente, gritando: Levanta-te! E com um esforço sobre-humano, Jesus conseguiu se levantar. Maria e João finalmente conseguiram se aproximar, chegando bem no momento em que Jesus caiu pela segunda vez. Maria, tomada por uma dor incontrolável, não se conteve e correu em direção a ele, ignorando o perigo e a multidão. Ela se ajoelhou ao lado de seu filho, suas mãos tremendo incontrolavelmente, os olhos transbordando de angústia e dor. Com a voz embargada pelas lágrimas, ela lhe disse: Estou aqui, meu filho. Jesus, com um esforço imenso, levantou seu rosto ensanguentado e, com um olhar de profunda ternura, respondeu-lhe: Vê, mãe, como faço novas todas as coisas. Aquelas palavras não eram apenas uma frase de consolo para sua mãe, eram uma profecia viva, uma declaração poderosa do que estava prestes a acontecer, da transformação radical que sua morte traria ao mundo. O peso esmagador da cruz continuava a castigar suas costas feridas. Seu corpo, já no limite da exaustão, começava a ceder e Jesus caiu novamente. Os soldados, sem piedade, o atacaram para que se levantasse, mas ele simplesmente não conseguia. Seus joelhos, já sem forças, não respondiam mais. Longinos, o centurião, observava tudo, sua mente e coração cada vez mais perturbados pelo que via. Longinos já havia visto inúmeros homens derrotados, quebrados em espírito e corpo, mas Jesus não estava derrotado. Havia algo nele, uma força interior inquebrantável que o impedia de se render. Diante da impossibilidade de Jesus continuar, o centurião Longinos, em um ato de pragmatismo romano, pegou um homem do campo que passava por ali, um cirineu chamado Simão, e lhe ordenou: Toma a cruz e ajuda este homem. Jesus, com dificuldade, levantou-se lentamente. Seus olhos, embora cansados e embaçados pela dor, buscaram os de Simão e, em um breve momento de conexão, dirigiu-lhe um olhar de profundo agradecimento. O cortejo da morte continuou, agora com Simão ajudando Jesus a carregar o pesado madeiro. As ruas de Jerusalém eram testemunhas silenciosas de uma procissão de dor e sofrimento. As mulheres, com seus lamentos, choravam abertamente. Jesus, sangrando e exausto, voltou-se para elas e, com uma voz que ainda carregava autoridade, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos, pois dias virão em que dirão: Felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os seios que não amamentaram. Maria, a mãe de Jesus, tremeu de dor e angústia, seu coração dilacerado a cada som brutal. João, o discípulo amado, desviou o olhar, incapaz de suportar a cena de tamanha crueldade. A multidão, antes ruidosa e sedenta por espetáculo, agora murmurava a cada golpe do martelo, um som que parecia rasgar a alma de todos os presentes. Alguns choravam abertamente, suas lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto outros, em sua ignorância e crueldade, ainda zombavam, incapazes de compreender a magnitude do que estava acontecendo. E Longinas, o centurião, permanecia de pé, imóvel, sua mente em um turbilhão de pensamentos e emoções conflitantes. Quando os 3 condenados foram finalmente crucificados, Jesus no meio,
Flanqueado por 2 criminosos, os soldados levantaram as cruzes com um esforço brutal, fincando-as no solo. O madeiro de Jesus caiu em seu lugar com um golpe seco e ensurdecedor, e seu corpo se sacudiu violentamente pelo impacto, aumentando ainda mais a dor indizível que ele já suportava. Os criminosos ao lado de Jesus gritavam em agonia, suas vozes se misturando aos lamentos da multidão. Um deles, com desprezo e escárnio, olhou para Jesus e bradou desafiador: "Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também." Mas o outro, com uma voz fraca, quase inaudível, mas carregada de uma verdade profunda e arrependimento sincero, repreendeu seu companheiro dizendo: "Nem mesmo temes a Deus, tu que estás sob a mesma condenação? Nós de fato merecemos isto. Estamos pagando pelo que fizemos, mas este homem não fez nada de mal. Ele é inocente." Por hoje é só. Se quiserem que eu continue com a parte 2, deixem sua opinião nos comentários e eu trago a parte 2 em breve. Até mais, que Deus abençoe vocês, guerreiros!